atividade, né? Vou resolver aqui mais ou menos, vou dizer aqui mais ou menos o que é que eu quero nessa última atividade. O processo. Então, essa é mais ou menos a temática dessa aula de hoje, da aula para vocês. Então, comecemos com os recadinhos, né? Primeiro deles, bom, já sei mais ou menos quando é que vai ser a data da prova de vocês, tá? A prova da segunda unidade de vocês vai ser dia 8, eu estou mandando para vocês a prova, 8 ou 9 de junho, e vocês me devolvem até o dia 11, tá? 11 de junho, ou seja, 2 ou 3 dias para resolver 5 questões objetivas, tá? São questões objetivas, então, 5 ou 3 ou 2 dias, desculpe, 2 ou 3 dias para resolver essas 5 questões. E aí, como é que resolve? Resolvem as 5, tá? Resolvem as 5 questões, cada uma tem só uma alternativa correta, e aí explica por que marcou aquela alternativa. Como é que explica? Eu até vou botar na questão, eu quero a explicação e a fundamentação jurídica, para não ter dúvidas, tá? Mas não é para escrever um tratado, não. Tá? Escreve lá, negócio de 3 linhas, eu até devo colocar as linhas para escrever no máximo aquilo ali e acabou. Tá? Então, essa vai ser a segunda. Então, vocês devem me devolver dia 11 ou 12, eu vou marcar ainda. Se for dia 8, é dia 11. Se eu mandar para vocês dia 8, vai ser dia 11. Se eu mandar para vocês dia 9, vai ser dia 12. Me devolve, eu vou ter até o dia 30 de junho para colocar a segunda nota no portal. Mas não vou esperar isso tudo. Tá? À medida que for corrigindo, eu vou mandando as notas para vocês e o espelho da prova. Dessa vez eu não vou botar assim, um por um, não. O espelho da prova. Tá? O espelho da prova é a questão que é correta, ou seja, a alternativa correta, e a fundamentação e explicação. Mando para vocês, e aí vocês comparam com a prova que vocês mandaram de volta. Aí me mandam, olha, tá aí, vejam aí, o espelho da prova era esse, tinha que ter isso, e aí vocês me mandam, né? E vocês já vão estar, eu coloquei, não coloquei, enfim, tá? Depois que eu fizer essa segunda, que postar as notas, né? Que postar as notas, aí eu vou resolver o problema daqueles, né? Que eu disse que ainda não entregaram, que não conseguiram com a primeira, que tiveram dificuldade, ou que ficaram abaixo da média, né? Na primeira nota e tal. Por que aí? Porque essa segunda, ela vale 12 pontos. 10 dessa prova e 2 da atividade extra, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que é que eu quero nela. Tá? E 2 da atividade extra. Já mandei a atividade extra por e-mail, todo mundo, quem puder replicar esse e-mail no portal, porque um ou outro disse que não recebeu, já mandei. Então, a prova, 5 questões objetivas, uma correta, com a explicação porque marcou aquela. Me devolve, e aí eu devo estar postando na outra semana, no máximo, bem antes do dia 30, tá? Vou postar aí para vocês devolver o valor, a nota de vocês e o espelho da prova, né? O espelho da prova é o gabarito com a explicação, né? Com um comentário aí que eu queria em cada questão. Se tiver alguma dificuldade, se não conseguir e tal, isso mesmo, tá? A prova eu vou enviar por e-mail. A prova de cada turma eu vou enviar por e-mail, certo? A prova de cada um eu vou enviar por e-mail, e aí vão receber como estão recebendo os e-mails normais. Cuidado com aqueles que estão caindo na lixeira e tal. Então, olhem, né? Então, olhem. É interessante que alguém da turma, se receber, já bota no grupo, o Tiago já mandou a prova, porque só tem 3 dias, tá? Só tem 3 dias para resolver, certo? 5 questõezinhas. Assunto da prova. A partir de audiências. 5 questões. Uma de audiência, outra de provas na Justiça do Trabalho, outra de sentença, uma de coisa julgada. Essas 4, a gente já tem as aulas disponibilizadas no canal lá do YouTube. Essas 4 a gente já tem. E a última vai ser sobre recursos na Justiça do Trabalho, que eu vou gravar mais 3 aulas e colocar lá no canal do YouTube. Depois eu vou continuar gravando e colocando a execução trabalhista, outro assunto.
Mas para a prova, vão ser essas 5 questões referentes a cada uma. 4 delas, vocês encontram em um único plano, que foi esse último plano que eu terminei, quem acompanhou, quem viu. Então, em um único plano, vocês vão acompanhando aí o que é que eu quero, o que é que eu posso cobrar dessas questões. Atentem para uma coisa importantíssima. Gente, as dúvidas devem ser tiradas até o dia da prova. Não é uma atividade, não, é uma prova. Então, as dúvidas devem ser tiradas até o dia. Ou seja, os alunos devem sim assistir essas aulas que tratam a partir de audiência e trazer as dúvidas para cá, para o canal. Para cá, para o Teams, ou então para o Zap, o que for. Estou com dúvida, tira. Por quê? Porque depois que eu mandar a prova, não tem dúvida certa mais, gente. Porque são questões de concurso. Não é questão que eu estou bolando, que eu inventei da minha cabeça, nem nada, não. Ou seja, só tem uma alternativa mesmo ali. Né? Só tem uma alternativa ali e tal. No máximo, se tiver alguma coisa que tiver de anular e tal, resolve depois. Mas as dúvidas, elas devem ser tiradas até o dia da prova sobre os assuntos ou conteúdo que vocês vão assistindo às aulas lá. Cinco questões. Eu estou gravando a aula. Eu vou colocar depois aí, disponibilizar para vocês por e-mail. Então, 5 questões. Uma de audiência, a primeira. Outra de provas na Justiça do Trabalho, a segunda. A terceira sobre sentença. A quarta sobre coisa julgada. Assuntos que eu já gravei todas as aulas e estão lá no canal do YouTube. E a quinta sobre recurso na Justiça do Trabalho, que eu ainda vou gravar 3 aulas, que é um outro plano, tá? Um plano de aula 8, que está aí no portal de vocês já, plano de aula 8, que trata de recurso na Justiça do Trabalho. Pronto. Passei isso aí, vão assistindo e olha, a gente tem mais um encontro semana que vem, tem mais outro encontro na outra semana antes da prova. E aí vocês podem falar comigo também sobre suas dúvidas, quem for assistindo e dar dúvida sobre um assunto ou outro que não compreendeu. Ah, não, mas eu vou resolver a prova e eu sei. Beleza, fica à vontade, né? Se quiser, vai consultar Google e tal. São 3 dias, gente, para resolver 5 questões objetivas. É até, né? Para ajudar mesmo, coisa de pai. Então, 3 dias, 5 questões objetivas. E objetivo, que tem a resposta certa, não é subjetiva que está na minha cabeça, não. Objetivo, tem a resposta certa. Eu só quero saber por que aquela resposta é certa. Tá? Só quero saber por que é certa. E aí precisa explicar a explicação, né, técnica e a fundamentação jurídica. Né? Explicação técnica e fundamentação jurídica. Às vezes, como tem no plano de aula 7, a gente tem sobre um assunto, uma súmula ou outra, então atentem para essas, né? A gente tem súmula 338 das horas extras, a gente tem súmula de inversão de ônus de prova. Então, o conteúdo está no plano de aula. As aulas só representam, né, a explicação sobre aquele conteúdo da unidade. Então, o plano 7 e o plano 8. Só isso que vai cair nessas 5 questões da prova. No último dia, ou seja, no dia que vocês tiverem para me enviar a prova respondida, vocês vão me enviar a prova respondida, tá? Gente, para responder a prova, não precisa ter muita burocracia, não. No próprio e-mail, é só botar primeira questão, resposta, letra tal. Segunda, letra tal, e ir explicando e acabou. Até no próprio e-mail pode devolver. Tá? Até no próprio e-mail pode devolver. Então não tem que ser manuscrita, não sei o quê, digitada, nada disso. Tá? É só dizer, meu gabarito, primeira questão, letra tal é a correta. Por quê? Explica. Acabou. Tá? Professor. Oi. As questões estão no módulo 7 e 8, o senhor falou? É isso? Exatamente. Os vídeos 7 e 8, não é isso? Tranquilo. Nos vídeos 7 e 8, não. Nos planos de aula 7 e 8. A gente tem vários vídeos. São os vídeos que começam a partir do 14, se eu não me engano, e vai até o 22. Valeu. Eu estou gravando, tá? Para eu não ficar toda hora repetindo o assunto. Eu estou gravando e vou disponibilizar para vocês, mandar por e-mail de volta esse vídeo. Então, eu já falei 2 vezes aqui o assunto que vai cair. 5 questões. Uma de audiência, a primeira. A segunda, provas na processo do trabalho. A terceira, sentença. A quarta, coisa julgada. E a quinta, sobre recursos na Justiça do Trabalho.
São esses os assuntos. Só falta eu gravar as aulas dos recursos, tá? E disponibilizar lá no canal do YouTube. Então, só falta de recursos que eu vou gravar 3 aulas, que deve ser a 21, a 22 e a 23, porque até a 20 já está gravada e disponibilizada no canal. As súmulas estão no plano de aula. Súmulas e orientações jurisprudenciais, tudo isso está no plano de aula. Veja, gente, assistam as aulas do canal com o plano de aula que tem no portal. Tá? Sempre eu faço referência ao plano de aula. Né? Sempre eu estou fazendo referência ao plano de aula. Então, é só ir acompanhando a minha aula pelo plano de aula. Então, é assistir a aula do canal com o plano de aula na mão. Aquele plano de aula lá do início da faculdade, desde as aulas presenciais, eu estou dando continuidade a eles. Então, todos que estão no portal. Tá? Bom, então isso é sobre a segunda unidade. Aí, na data da segunda unidade, que eu disser dentro, é dia 11 ou é dia 12. Tá? Na data da segunda unidade, é dia 11 ou é dia 12, de devolver a segunda unidade, aí devolve essa atividade que eu passei para vocês, a atividade extra que vale 2 pontos, tá? Atividade extra que vale 2 pontos. Então, a gente tem isso também, né? Tem essa atividade que vale 2 pontos. A prova vale 10 e a atividade extra vale 2. E aí, o que é que vai fazer? Devolve no mesmo dia, no mesmo e-mail que mandar a prova. O mesmo e-mail que mandar a prova, manda a atividade, tá? É extra e ela vale 2 pontos. E sobre o que é essa atividade? Tá? Sobre o que trata essa atividade? Agora eu vou explicar a atividade e estou gravando, depois eu disponibilizo. Então, sobre o que vai tratar essa atividade? Essa atividade, ela trata sobre um assunto que é o jus postulante na Justiça do Trabalho. Tá? Ela trata sobre o jus postulante na Justiça do Trabalho. E o que é o jus postulante na Justiça do Trabalho? O jus postulante é a capacidade postulatória dada a empregado e empregador para ingressar na Justiça do Trabalho e acompanhar seu processo até o final sem a necessidade da constituição de um advogado. Então, isso é o jus postulante na Justiça do Trabalho, tem inclusive aula sobre isso também. Tá? Então, o jus postulante, ele trata sobre isso. Então, o artigo 791 da CLT, ele vem, né, dar essa capacidade às partes, capacidade para acompanhar o seu processo até o final, capacidade para exercer a capacidade postulatória, sem a necessidade de advogado. Tá? Então, sem a necessidade de advogado, a gente tem o jus postulante aí na Justiça do Trabalho. É ilimitado? Não. O próprio TST reconheceu que, em determinadas situações, o jus postulante não pode ocorrer na Justiça do Trabalho sob pena da gente ferir o princípio do acesso à justiça. Como assim? Porque a gente ia ter determinadas situações em que empregado e empregador não iam ter o conhecimento técnico necessário para quê? Para se defender ou para contestar e prosseguir com o seu processo até o final. E que situações são essas? As situações estão delimitadas na súmula 425 do TST. Tá? Então, na súmula 425 do TST, eu vou ter as situações em que o jus postulante ele não pode ser aplicado na Justiça do Trabalho. Tá? Então, que situações são essas? Em primeiro lugar, a gente vai ter quando o recurso for dirigido até o TST. Quando o recurso for dirigido até o TST, eu não posso aplicar o jus postulante na Justiça do Trabalho. Tá? Então, no caso do recurso ser dirigido à instância extraordinária, tá? Por envolver matéria que regule, né? Qual é a matéria que a gente vai tratar lá na instância extraordinária? Matéria que regula a segurança jurídica, matéria que regula a uniformização de jurisprudência. Então, por envolver matérias técnicas, né? O TST entende que a parte não pode recorrer até o TST sem advogado, tá? Então, o juiz postulante tem essa primeira limitação, súmula 425, inciso 1, ou seja, quando o recurso for para o TST. Outra limitação que o juiz postulante possui é para mandato de segurança e ação rescisória.
Então, no caso de mandado de segurança e ação rescisória, eu não posso também ter o exercício do jus postulante, ou seja, as partes terão que, obrigatoriamente, contratar advogado. Tá? Então, em caso de ação rescisória e mandado de segurança, eu não posso ter aplicação do jus postulante na Justiça do Trabalho. Beleza. A CLT, ela fala de empregado e empregador. Dessa forma, o artigo 114 da Constituição Federal, ao ampliar a competência da Justiça do Trabalho, ele trouxe muito mais do que empregado e empregador ali para atuar nesse Poder Judiciário Trabalhista. Tá? Então, o TST ele trouxe muito mais do que empregado e empregador para atuar aí na Justiça do Trabalho. Então, ali no artigo 114, a gente vai ter matéria atinente à cobrança de contribuição sindical, à discussão de elegibilidade sindical, ou seja, ações que envolvem sindicatos. A gente vai ter matéria ali de cobrança de contribuição previdenciária, penalidade administrativa, ou seja, a gente tem uma amplitude de competência para a Justiça do Trabalho. Sendo assim, quando a matéria não envolver empregado e empregador, a gente também não pode ter o jus postulante. Tá? Então, para aquelas diversas situações do artigo 114 da Constituição Federal, eu também não posso ter o jus postulante na Justiça do Trabalho. Tá? Obrigatoriamente, naquelas situações, sendo assim, eu vou ter que ter aí a contratação de um advogado por as partes. Tá? Então, naquelas outras situações do artigo 114 da Constituição Federal, eu também terei que ter aí o jus ou a contratação de um patrono e de um advogado pelas partes. Visto aí, desculpa, a regra geral, visto aí tudo sobre jus postulante, mais ou menos na Justiça do Trabalho, a gente tem a questão em si, ou seja, a atividade em si de vocês. Ela envolve uma nova competência atribuída à Justiça do Trabalho, né, que é a competência para homologar acordo extrajudicial. Tá? A Justiça do Trabalho, depois da reforma, ou seja, depois da reforma trabalhista, a Justiça do Trabalho adquiriu mais essa competência. Ou seja, é a competência para homologar um acordo entre empregado e empregador. Tá? Então, é essa competência para homologar um acordo feito fora da Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho tem essa competência para homologar. Então, ela adquiriu, e é sobre isso que trata a atividade, artigo 855 da CLT. 855 da CLT, ele vai tratar, né? Acho que é o A ou B, ele vai tratar dessa nova competência da Justiça do Trabalho. E o que é que tem a ver com o jus postulante essa nova competência? Então, gente, o legislador, ao dar essa competência para a Justiça do Trabalho, ele entendeu que o empregado ele vai ser hipossuficiente até o final do vínculo empregatício, ou seja, mesmo quando ele estiver tentando fazer uma transação com o empregador, ele é hipossuficiente em relação ao empregador. Isso é óbvio, né? Porque ele está ali precisando de alimento, que é o seu salário, rescisão contratual. E o empregador detém, né? Teoricamente, é quem detém melhor condição para fazer esse pagamento. Então, eles não estão no mesmo patamar de igualdade. Para que isso tudo? Para dizer que, em caso de homologação de acordo extrajudicial, ou seja, em caso dessa competência, eu também não vou poder ter o jus postulante na Justiça do Trabalho. Tá? Então, no caso de homologação de acordo extrajudicial, as partes terão que fazer o quê? Terão que cada uma contratar advogados diferentes. Tá? Então, em caso de homologação de um acordo extrajudicial, cada uma tem que ir com seu advogado diferente. É condição de procedibilidade, tá? Para o reconhecimento da petição inicial. Então, que cada uma das partes esteja representada por um advogado diferente. Mais uma vez, o que é que justifica o legislador exigir esse advogado? É que o legislador entende que o empregado não estaria no mesmo patamar de negociação, ou seja, precisaria desse auxílio técnico jurídico de um profissional, ou seja, de um advogado. Sendo assim, impôs essa regra, impôs mais essa barreira de aplicação do jus postulante na Justiça do Trabalho. Tá? Impôs mais essa barreira, ou seja, reconheceu que as partes precisam da ajuda jurídica, precisam de um operador jurídico. Sendo assim, eu vou ter mais essa barreira para aplicação do jus postulante. Ou seja, em caso de homologação de acordo extrajudicial, cada um deles vai ter que ir com o advogado. Tá? Justificativa.
desequilíbrio natural entre as partes do fim do contrato de trabalho. Afinal, a homologação de acordo extrajudicial é justamente para pôr fim a uma situação ou uma lide existente do contrato de trabalho. Então, o legislador exigiu, né, que, já que empregado e empregador não estão no mesmo patamar de negociação, não poderão negociar diretamente, então, que venham cada um deles com advogados diferentes, ou seja, sem advogado, eles não vão poder homologar, tá? Professor, pode ser o mesmo advogado para os dois? Não. Tem que ser advogados diferentes. Cada advogado representa uma das partes. Professor, pode ser dois do mesmo escritório? Também não, tá? Também não. Inclusive, tem decisões de tribunais já aí, né? Não homologando o acordo. Juízes também não homologam o acordo quando percebe que ali há uma confusão de interesses, né? Há uma confusão de interesses, ou seja, há algo a mais por trás daquele acordo. Portanto, que se exige que sejam advogados diferentes, tá? Então, é sobre esse assunto que trata a atividade de vocês. Eu acredito que por essa aula, pela fundamentação jurídica que eu disse, e pela justificativa para que o legislador impusesse essa barreira para o juiz postulante na Justiça do Trabalho, vocês têm como responder essa questãozinha aí, nessa atividade que eu passei, em meia hora. Sentando resolve. Mas não me mandem amanhã, não, como fizeram o pessoal lá da manhã. Não me mandem amanhã. Né? Deixe, só me mande lá na data que a gente marcou. Né? Ou seja, quando for a data, o dia que entregar a segunda unidade, a prova da segunda unidade, aí aproveita e me manda essa atividade. Né? Essa atividadezinha aí que envolveu o assunto explicado aqui agora. Seja sobre juros postulando. E agora sou todo ouvidos para vocês, ou seja, para as nossas dúvidas, né? Quem tiver com atividade aí, ou se já tivesse com atividade aí, né, e tal, já vai perceber que está respondida. Né? Teve um aluno da turma passada lá que estava com atividade, olhando e ouvindo aí, opa, está respondido aqui. Pesquisa, rapaz, é uma pergunta. Uma pergunta lá, é uma pergunta, né? É claro que é fundamentada, ela vale 2 pontos, né, gente? Vale 2 pontos. Extra, né? 2 pontos extras. Dá para a galera melhorar mesmo na média. Dúvidas, mas... Peguei um copo transparente de hoje para beber água, porque domingo estava pensando que tinha outra coisa dentro da garrafa de coisa. Eita, menino. Bora. Diga aí, dúvidas? Mais uma vez, eu peço a ajuda de vocês para espalhar o que foi que a gente viu aqui, colocar nos grupos, todos os recados, vê o link, que estou gravando a aula, vou mandar o link para todas as turmas do sétimo, do terceiro, de tudo, para que não gere nenhuma dúvida mais, né, sobre isso aqui. Aí, Márcia, boa, botou atividade aí, show de bola. Aí, tá respondido ou não tá a atividade agora aqui? Olá, Hermes da Fonseca, vou ler, viu? Repare. Hermes da Fonseca foi demitido dos quadros de determinada empresa multinacional. Ele foi procurado por seu ex-empregador para firmar um acordo extrajudicial, ou seja, ele foi demitido e o empregador quer fazer um acordo com ele. As partes pretendem obter a homologação judicial do acordo firmado e, para tanto, é preciso que apresentem. Tá fácil demais. Respondido aí agora.
Lembrem-se mais uma vez, explicação e fundamentação jurídica, certo? Explicação e fundamentação jurídica, aí a atividade está completa, ou seja, os 2 pontos são garantidos. Dúvidas, mas vamos lá. A hora é agora, viu, gente? Vamos tirar. Lembrando que até sexta eu concluo o assunto lá no canal. Quer dizer, concluo o assunto da prova. Eu gravo mais 3 aulas para concluir o assunto de recursos da prova de vocês. Até a sexta. Mas vou continuar gravando execução e tal. Alguns alunos me pediram, professor, vá completando lá o assunto todo. Eu disse, vou completando. Para mim é de boa. Tá? Para mim é de boa. Vou lá completando e vou gravando lá no canal as aulas até a ementa toda, completa. Apesar que na prova só cai até aí. As dúvidas. A aula está sendo gravada, terminou aqui a aula, eu vou mandar por e-mail todo mundo. Aí eu mando um link, copio o link, joga no navegador e vão assistir. Qualquer deles dá para assistir, quer dizer, rever nessa aula. E aí a gente... Mais dúvidas sobre o assunto, sobre o que já viram lá na prova, na aula? Não, não vou repetir o assunto, não. Não, o assunto está aí gravado. Tem 2 vezes, 3 vezes. Sobre, né, se está assistindo lá, se tiver alguma dúvida, algum exemplo que quiser, sobre prova e tal. Repito, depois que eu entregar a prova, não tem dúvida certa. Ok? Pessoas. Bom, então, vou lá, vou mandar o link para vocês dessa aula e vão assistindo, por favor. Não deixe para assistir as aulas só depois que eu entregar a prova, não, viu? Vão assistindo antes para tirar as dúvidas antes. Tá bom? Qualquer coisa, manda o zap, fala comigo aí. Fala manda o e-mail. O e-mail é mais difícil, o zap é mais rápido para responder. Tá? Sobre o e-mail. Alguns da turma que me responderam e tal, eu ainda não mandei, né? Eu ainda não modifiquei, que o portal está fechado. Até já pode ter corrigido alguma coisa se for para corrigir, mas não mandei de volta, que o portal para mim está fechado para postar as notas. A partir da próxima semana, eles vão reabrir o portal e aí eu já vou responder a todo mundo. Antes, eu quero responder tudo antes de passar, de receber a atividade de vocês. Beleza, então? Beleza? Valeu. Vou sim, dar o retorno a todo mundo individualmente por e-mail. Valeu, então. Até mais, pessoal. Boa noite. Bom descanso. Tamo junto.
Vou sim, pode deixar que eu envio, Luciano.